pelo noticiário as notícias em relação a essa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República em relação a esse episódio e também que inclui a delação de um assessor do ex-presidente Bolsonaro. Primeiro, para fazer um registro do ponto de vista institucional. E é importante eu fazer esse registro até para a gente pontuar qual é o papel político institucional de um chefe de poder na condição outorgada pelos meus colegas senadores na eleição do dia 1º de fevereiro. Separar as questões políticas das questões jurídicas é fundamental. O que nós tivemos pela Procuradoria-Geral da República foi uma denúncia que está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, das autoridades competentes em relação a esse processamento dessa questão jurídica, desse imbróglio, e acho que nós podemos muito bem separar o que é questão política, o que é questão institucional, do que é questão jurídica. Em segundo lugar, eu não tenho conhecimento de todo o teor, de toda essa investigação, até porque grande parte dela estava em segredo de justiça, sendo apurado pelos órgãos competentes. Do ponto de vista político e pessoal, inclusive, e eu sei que isso é também da grande parte dos senadores com o qual eu conversei de ontem para hoje, o meu entendimento do ponto de vista legal, que todo cidadão tem o direito da ampla defesa e do contraditório, para que ele possa provar a sua inocência no decorrer do processo. Nós estamos numa fase inicial do processo de denúncia e agora teremos, do ponto de vista jurídico, a defesa das partes envolvidas, muitos atores envolvidos, e isso é uma coisa que eu não gostaria de polemizar, fazendo mais uma fala que venha a levar o tom de que a gente exerça na política o papel que não nos cabe. Então eu quero ficar na política. Acho que ao decorrer desses depoimentos, no decorrer do processo, nós vamos acompanhar o que acontece no Brasil, que a gente já contou vários episódios em relação a casos concretos, onde as pessoas foram execradas, denunciadas, condenadas e depois tiveram a sua inocência comprovada. Isso cabe ao Judiciário. O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um poder, é não politizar mais uma questão jurídica, não polemizar mais, porque o nosso país não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no Judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. E eu não vou fazer isso e não vou dar cabimento a isso com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. E qual foi a reação, presidente, dos senadores que conversaram com o senhor, né? Os senadores, tanto de oposição quanto da base, o senhor se conversou com vários deles. O que eles disseram para o senhor? Qual foi a repercussão entre eles? Na verdade, é a esperança de que esse processo se dê com a maior imparcialidade possível, dentro do devido processo legal, e eu tenho muita confiança na justiça brasileira que assim será. Obrigada, presidente. Em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é o assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. E o resto a pagar, presidente? Resto a pagar é um assunto importante. Até voltei. Eu queria pedir para vocês e para a imprensa brasileira que a gente pudesse compreender esse projeto de lei apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Isso é uma demanda do Congresso histórica, onde vários anos consecutivos o governo federal, a própria lei, prorrogou os restos a pagar. Do montante dos recursos dos restos a pagar de obras iniciadas e não concluídas de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, nós estamos falando praticamente de 80% desse montante a 90% de recursos
de resultado primário 1 e 2, frutos do desejo discricionário do orçamento público brasileiro de fazer. Ou seja, quase 13 bilhões de reais desse valor ficará a cabo do Poder Executivo, dentro do seu orçamento discricionário, decidir se dará continuidade ou não. Outra parte muito significativa desse recurso, e eu quero dar ênfase a essa contextualização, é, por exemplo, uma obra que se iniciou de um hospital, em qualquer estado brasileiro ou município brasileiro, e assim não é diferente de uma praça, de uma escola, de uma creche, de um centro comunitário, de um centro de convenções e por aí afora. Ela teve a sua primeira parcela liberada para o pagamento de uma parte deste recurso. O cancelamento do RAP e o que nós estamos tentando restabelecer no Congresso, já que nós não tivemos por parte do Executivo um decreto de prorrogação de réis a pagar, como ocorreu em outras oportunidades do ponto de vista do Poder Executivo, é não transformarmos o Brasil em um país com mais obras inacabadas. Porque se nós não tivermos essa prorrogação desses RAPs, de uma obra, como disse, de um hospital, que foi liberado a primeira parcela, que a obra começou e que teve o restante do recurso cancelado, nós vamos transformar naquele próximo relatório do Tribunal de Contas da União, não um país com 7 mil obras paralisadas e com bilhões de reais investidos sem retornar para a sociedade, em escolas, em hospitais, como disse. Nós teremos um novo relatório com mais outras 7 mil obras inacabadas, e isso vai causar, sem dúvida nenhuma, além de perdermos o recurso que é da sociedade brasileira, não devolvermos para elas os equipamentos públicos sonhados com esses recursos. Então, eu tenho convicção que nós estamos fazendo o que é certo, restabelecermos, não há nada, absolutamente nada de recurso novo, nós estamos apenas, no linguajar popular, salvando obras importantes nos municípios e nos estados brasileiros, que foram iniciadas e teriam a sua paralisação por conta da determinação da não prorrogação. O presidente Lula vetou um artigo da LDO que prorrogava a possibilidade dos RAPs até 31 de dezembro desse ano. Isso foi vetado pelo presidente Lula. O senhor articulou com o presidente Lula para que esse projeto de lei não seja alvo de veto novamente, e esse veto pode vir a ser derrubado? 90% do recurso, como eu disse, ainda